A sua voz forte, melódica e compassada esconde os 75 anos que há de fazer em julho. Voz de ouro e coração de leão. É assim o meu convidado de hoje, o mais antigo relator desportivo em atividade, uma referência do desporto português, um mestre para várias gerações, incluindo a minha. Sportingista assumido, calha ser amigo deste benfiquista, confesso. Os próximos 30 minutos são a prova que águias e leões podem estar juntos quando se querem bem. Fernando Correia, ainda bem que vieste. Ainda bem que me chamaste. Muito obrigado. É um prazer grande. Obrigado. És boa em matemática, com números? Não, muito mal. Sou de letras. És de letras? Sou de letras, pá. Portanto, naturalmente não sabes, se eu te perguntar quantos golos já gritaste na vida, não tens memória. Não consigo dizer-te, mas naturalmente há uma coisa que eu te posso dizer. Nenhum deles me provocou rouquidão. Ou tivesse sido do Sporting, do Benfica ou de outro clube qualquer. Portanto, gritei-os sempre com o mesmo entusiasmo e acredita com o mesmo profissionalismo. E quando se é assim, ninguém enlouquece. É bom tu dizeres isso, que aliás é reconhecido por a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas. Há sempre, enfim, gente Claro. que critica, mas é mesmo assim Com em todo certeza, lado. evidente. Eu falava um pouco do teu coração de leão. Tu não és um caso inédito, nem sequer és um caso raro, mas és um caso pouco habitual de alguém que assume, sem qualquer tipo de complexos nem problemas, a sua filiação clubística. O facto de seres um sportinguista, confesso. Normalmente, os jornalistas de desporto tendem a dizer que são ou da Seleção Nacional ou do Carcavelinhos, por exemplo, e não com todas as letras assumirem o seu clube, porque acham que isso lhes retira independência e isenção. Tal como aos árbitros, não é? Tal como aos árbitros, exatamente. Não, eu vou dizer-te que isto tem uma explicação. Ou, se quiseres, terá duas explicações. A mais forte, a mais poderosa, tem a ver com a vida e o tempo em que vivi. Eu, nos anos 60, quando atingi, digamos que, a possibilidade de fazer relatos a convite do Artur Agostinho, e nos anos 70, era outra a vivência, eram outros os costumes, era outra a cultura. Nós viajávamos com as equipas, nos autocarros das equipas, no avião da equipa, ficávamos no hotel da equipa quando íamos para fora. Havia uma proximidade que hoje não há. Muito grande e uma cumplicidade. Eu acho que isso me marcou muito este facto de eu poder dizer abertamente às pessoas: eu sou do Sporting, mas estou a trabalhar e venho com o Benfica, com o Futebol Clube do Porto, com o Sporting de Braga, seja com quem for, e venho fazer o meu trabalho, não tem nada a ver com o meu clube. A outra razão é que eu desprezei sempre as convenções, não é? Achei que valia a pena uma pessoa ser sempre honesta, entre aspas. Isto não é bem honestidade, é dizer assim: meus amigos, eu sou do Sporting, quem gostar de mim, gosta. Quem não gostar, por essa razão, não me ouve. Tal como não tenho problema nenhum em falar de religião ou de política, ou seja, do que for. Porque acho que sou um ser livre e, como ser livre, tenho todo o direito de ser aquilo que eu quiser ser. De resto, foste diretor do Jornal do Sporting, portanto, até desse ponto de vista... Ao mesmo tempo que trabalhava na TSF e fazia relatos com todo o carinho, com todo o amor e com o meu grande amigo Jorge Prestrelo. O assumires os teus gostos clubísticos não te trouxe amargos de boca? Trouxe-me no campo do Sporting, no estádio de Alvalade. Foi a única vez em que eu passei, de facto, um mau bocado, foi no estádio de Alvalade. Não por culpa direta, mas por razões que têm a ver com as massas, com a forma como as pessoas reagem. E conta-se em 30 segundos, o Jordão tinha reaparecido num jogo com o Famalicão, no estádio de Alvalade, depois de ter tido uma fratura de uma perna, e tinha sido uma coisa bastante demorada, e então aquele era o jogo da recuperação, era o jogo da mostragem: aqui estou eu, na plenitude daquilo que sei fazer. E houve um jogador do Famalicão que, na primeira entrada sobre o Jordão, lhe partiu a outra perna. E houve um comentador, que eu me dispenso de dizer o nome, que disse: foi sem querer, foi uma entrada perfeitamente involuntária. Provavelmente sim, não é? Provavelmente sim. Aí os sportinguistas viraram-se para trás, estavam com aquilo no ouvido, com o tijolo no ouvido. Era o tempo do transistor. Do tempo do transistor. Até porque era um tempo em que o futebol jogava-se à mesma hora e, portanto, era importante ouvir o que estava acontecendo nos outros estádios. Exatamente. Não é? E começaram a cumprimentar-nos, não é?
Estávamos lá no camarotezinho em cima. Calcula o comprimento. Os cumprimentos da praxe. Ao intervalo, invadiram a cabine, partiram a porta aos pontapés e foi uma coisa completamente trágica. Houve alguém daqueles que vinha um bocadinho mais atrás que disse assim, não batam nesse que é do Sporting. Era eu. E pronto, veio a polícia, entretanto, sanou-se o conflito e durante a segunda parte nós aconselhámos o nosso colega comentador a ir para casa. Disse, vai-te embora, porque isto no final deve dar um arraial, vai-te fininho. Pronto, e assim foi. De maneira que quando acabou o jogo, vinhamos todos a descer, eles estavam à espera do comentador, que não veio. Já tinha ido. Então não há comentador, há o relator, levas tu, e pronto, e foi. E levaste. Levei 2 pontapés e depois também tive uma reação muito positiva da parte das pessoas de bom senso, e aí foi a parte séria, dizendo que aquilo eram atitudes animalescas e que não fazia nenhum sentido tomarem aquela posição contra fosse quem fosse, não, ou o Fernando Correia ou outro qualquer. E pronto, o conflito sanou-se, ficou por ali, mesmo assim ainda me magoaram um bocadinho as canelas, mas pronto, mas foi o resto. Em todos os outros estádios fui sempre tratado exemplarmente. Há pouco falavas do carinho com que relatas os golos. Tem exatamente o mesmo significado para ti, o mesmo sabor? Gritar um gol do Sporting, do Benfica, absolutamente do o mesmo Porto. significado. Posso-te garantir, Nuno, não há nenhuma malandriça encoberta, não há aqui nenhum cinismo, eu sou assim franco. Agora, se me disseres que eu vou ao estádio sem trabalhar, que vou como espectador, ver Aí és um um adepto jogo do normal, Sporting, evidentemente. aí apetece-me gritar grito e bate palmas e posso levar o cascol, ninguém tem nada com isso. Mas perdeste em trabalho quando tens a camisola vestida, que é uma expressão que se usa quando falamos de nós, jornalistas. Pela nossa independência de jornalista, eu acho que nós temos que ser isentos. É muito complicado ser Mas isento, perdeste a não é? capacidade de sofrimento? Ou seja, perdeste essa capacidade. Quando vestes a camisola, não tens essa capacidade de sofrimento. Não há uma capacidade que se sobrepõe a essa. É a capacidade profissional. Tu sabes quando ligas aquele microfone que estás a falar para milhões de pessoas, milhares, milhões, na RDP, ou na emissora nacional, onde eu estive durante muito tempo, sei lá, era um universo de ouvintes que eu não te consigo traduzir, não é? Desde as ex-colónias até ilhas, continente, sei lá. Sim, era um auditório muito vasto. Muito vasto. E essa responsabilidade de abrir o microfone e de falar para essa gente toda Sobrepõe-se a tudo o resto. sobrepõe-se a tudo o resto. Portanto, eu queria era um bom profissional, um bom relator, ou um bom comentador, ou um bom jornalista, o que tu quiseres. Entras na emissora nacional em 1958, Sim. por concurso, Por concurso, claro. que era como se entrava na altura de resto. O primeiro concurso que eu fiz foi para o antigo Secretariado Nacional de Informação de Triste Memória. Depois abriu um concurso para a emissora nacional e eu concorri. Fiquei, felizmente, classificado. Depois fiz um estágio de 3 meses, 4 meses, mais ou menos, com o Artur Agostinho e com o Dom João da Câmara. Um na música clássica, outro na música chamada ligeira. Enfim, para mim, música é música e o resto são tretas. Mas havia palestras e não sei o quê, e havia as óperas, e havia os concertos na chamada Lisboa 2, enfim. E depois fiz concurso para locutor de segunda classe estagiário. E depois concurso para locutor de segunda classe, já sem ser estagiário. E depois concurso para locutor de primeira classe. E depois concurso para chefe de equipa de realização. Lembras-te do teu primeiro ordenado? Fim de carreira. Diz? Lembras-te do teu primeiro ordenado? O meu primeiro ordenado eram 800 e tal escudos. Não chegava a 900, 800 e tal. E depois passou a 1 conto e 200, depois a 1 conto e 800, depois... Eu sei que quando atingi já uma carreira interessante, locutor de primeira, ganhava 3 contos e 600 ou 3 contos e 800 e vivia muito bem. E já era muito vivia dinheiro. muito bem, é verdade. Os relatos só chegaram 5 anos depois, não chegaram logo. Aliás, fizeste esse caminho. Para mim, eu quando entrei na emissora tive esse estágio e dediquei-me... Nunca tinha ido ao futebol para fazer relatos, não sabia o que era. Mas já isso. gostavas muito de futebol? Ia com o meu pai ao futebol e era sócio do Sporting já. Isso foi uma prenda que ele deu quando eu nasci, disse ele. Portanto, eu não sabia porque é que era do Sporting, mas tinha um cartão de sócio e tinha uma fotografia com 7 meses equipada a Sporting, não é?
que ainda tenho, está no Museu do Sporting, em Leiria, do meu amigo Bernardes Diniz, que é um carola tremendo, e tem lá a minha fotografia. E estive na emissora nacional, na antiga, que corresponde à atual RDP, estive durante até 64... Até 30 anos. Até 65, 30 anos até por chegar aí. ao Rádio Clube Português. Sim, mas sem fazer relatos. Ok. Não. Eu vou-te contar porque é que comecei a fazer relatos. Porque diziam eles que era um bom repórter, que era um bom jornalista, e a reportagem, como tu sabes, é uma tarefa muito complicada, muito difícil de fazer, mas muito bonita também. E eu fiz muitas reportagens da partida dos soldados para as colónias. E depois estive nas colónias, mandaram-me para Angola e para Moçambique fazer reportagens da chamada Guerra Colonial. E depois, quando vim para cá, outra vez, fiz reportagens da chegada das tropas ou das urnas dos militares. Pois. Isso marcou-me de uma forma terrível. E eu não aguentei. E cheguei ao pé do Artur Agostinho, que era, nessa altura, o grande responsável também pela secção de desporto, e disse-lhe, não haverá outra coisa para eu fazer aqui na casa, tenho que continuar a fazer isto. E ele compreendeu. E disse-me, vai então lá fazer um relato para eu ouvir. Nunca tinhas imaginado? Nunca tinha feito relato nenhum. E fui com uma máquina daquelas pesadíssimas que havia antigamente, era uma Nagra, pesava 30 quilos de fita, lavei aquilo ao ombro e fui para o estádio do Sporting, onde me sentia um pouco mais à vontade, porque era sócio. Fui para a bancada, com o microfone. E relataste o quê? E relatei um jogo, não me lembro Já não qual era. lembras? Não me lembro. E depois mostrei ao Artur Agostinho. Eu acredito que ele tenha ouvido, porque passado uns 2 ou 3 semanas, chamou-me e disse, vais iniciar a tua carreira desportiva. E então mandou-me para o Seixal, estava o Seixal na primeira divisão, num jogo com o Vitória de Guimarães, com comentários do Aurélio Márcio. Nunca mais esquecerei isso. Que reencontrei depois na TSF mais tarde. Exatamente. Depois a Rádio Comercial acabou por ser... veio a Rádio Português a seguir à RDP e depois a Rádio Comercial, onde foi uma grande escola no jornalismo esportivo, na narração Sem dúvida. de jogos, Sem os dúvida. primeiros jogos relatados a 2 vozes, É verdade. os primeiros comentários de arbitragem com o Carlos Cardoso, que ainda hoje te acompanha Ainda hoje me acompanha. na Rádio Amália. Era de resto uma equipa de luxo. O Jorge Prestrelo, o Adão Figueiredo, o Fernando Emílio, o José Augusto David Marques, Borges. o David Borges, o Oliveira Gião, O Romeu Correia, o Oliveira Correia, Gião, é o verdade. Correia, o Manuel Costa Monteiro. Sim, senhor. Era uma equipa de luxo, de Era uma facto, grande equipa. na velhinha Era. Sampaio Pina E 26. éramos os líderes da audiência, de facto. Eu, nessa altura, era o responsável pelo desporto na Rádio Comercial, porque eu, no 25 de Abril, saí da emissora nacional e fui para o Rádio Clube Português. Porque era a emissora da liberdade, porque era o meu sonho. Fui para ali e, depois de 8 meses da liberdade, aquilo foi nacionalizado. E, de repente, eu estava outra vez no estádio então, já o caminho para a RDP, não é? E então preferi ficar em termos físicos na Sampaio Pina e aí na Rádio Comercial. Optei eu. Foram ficar tempos de grande exultação. Foi tudo muito bonito, foi tudo muito excitante, foi tudo muito real, e para mim foi uma novidade. Eu tinha percorrido todo aquele caminho todo. Desde que entrei em 58, do Salazar, não é? Dos governos de Salazar, Marcelo Caetano, o Américo Tomás, aquilo foram coisas que marcam qualquer pessoa, marcaram-me a mim também, não é? Não te esqueças que eu cheguei a fazer. A grande reportagem do dia era a inauguração da luz elétrica na vila não sei quantos. Ou então o fornecimento de água às pessoas em casa, não é? Não te esqueças disso. Eram tempos assim. Isto era uma aldeia. Era uma aldeia, Portugal inteira, era uma coisa... Ao longo da tua carreira desportiva foram muitos os episódios, muitas as aventuras vividas. Eu lembro de uma entrevista que tu me deste há 10 anos para o Diário de Notícias, em que regozijavas o facto de, até àquela altura, nunca teres falhado um campeonato da Europa e um campeonato do mundo. Era uma honra, era um orgulho para mim muito grande, desde que comecei a relatar, claro. Claro, evidente. Achei aquilo fantástico, mas depois começou a haver falta de dinheiro, falta de verba, e depois começou a aparecer também a possibilidade de fazer o relato no estúdio através da televisão, e isso poupava-se um dinheirito, porque a televisão começou a ir um dinheirão, a televisão começou a ir a fazer a cobertura dos jogos todos, e enfim...
Mas era um orgulho. Agora já não é. E eram momentos de grande que já não é agora? Não, porque deixei de fazer. Ok, pronto. Não, campeonatos da Europa e campeonatos Sim. do mundo, não. Depois daquela amarga experiência de Saltilho. Era aí que eu ia chegar. aí. Esses momentos foram momentos de grande camaradagem, seguramente, mas também de grande tensão. Em 86, em Saltilho, no Sim. Mundial do México. Sim, mas depois continuei e fiz mais, aliás. Sim, mas foi muito marcante Estive na esse- Coreia, no Japão e por aí fora. Foi muito marcante esse Mundial De Saltilho. no Foi México. muito marcante, essencialmente porque os Depois daquela jogadores... esperança toda do golo Exatamente. de Carlos Manuel em Estugarda, que nos apurou para o É Mundial. verdade que eu relatei. Que tu relataste, Que eu precisamente. relatei. E depois de uma vitória contra a Inglaterra também, com um gol de também. Carlos Manuel no arranque, E antes disso, o Campeonato da Europa em França. que tínhamos ficado no terceiro lugar, não é? Com certeza, e podíamos ter ido um pouco 84. mais longe. Foi no prolongamento que o Platini nos levou à certa. Mas de qualquer Foi aí que começou. Foi aí que começou. Foi aí que começou. Foi aí que começou. Tens toda a razão. Mas em relação ao Saltilho, eu acho que, sobretudo, eu entendi que os jogadores da seleção portuguesa tinham razão. E que era muito fácil ter resolvido aquele problema. Eles só queriam, e era só aquilo que eles pediam ao César Grácio, que era o secretário-geral da Federação, Na altura, presidido pelo Silva Rezende. e certo? Silva Rezende. Eles só pediam o doutor Silva Rezende que venha aqui falar connosco. Só queremos conversar com ele um bocadinho. Ele que venha, porque é fácil chegarmos a acordo. E ele não foi. E isso levou a tudo aquilo, não é? Aquela revolta, as camisolas ao contrário, com o patrocínio também metido para dentro. E depois a enfim, desportiva, uma e depois- triste representação. E outra coisa bastante que influenciou bastante isto é que a seleção, com o Torres como treinador, Deixa-me o sonhar. malogrado, o Zé Torres, o Bom Gigante, O Bom não é? Gigante. A seleção foi para Saltilho, e eu também, um mês antes de começar o campeonato. Isto não se faz em parte nenhuma do mundo, não é? Não E em pode ser. condições, se bem me lembro, muito, Sim, muito tínhamos fracas, um campo de treino Que é- inclinado. Onde, Era a aliás, descer. o Bento... Não foi nesse campo de treino que ele partiu Ok. o pé. Foi num jogo de treino, num campo, não em Saltilho, e estou a falar de Saltilho, Sim. mas Mas na foi- cidade mais próxima. Mas foi ali no mas México. era a descer, que era o nunca visto. Uma seleção nacional que treina num campo que é a descer, que é inclinado. Uhum. E uma grande seleção, onde estava o Paulo Futre também, A o despontar, André, o Diamantino, o Carlos Manuel, o núcleo do Barreiro Bento, o Manel Galrinho Bento, Manel acabamos de falar Galrinho nele. Enfim, o Vítor Damas, em final de carreira já, mas que depois foi Que acabou obrigado, por ser foi obrigado com a a jogar. Polónia e com o Marrocos, não é? Exatamente. Enfim, era uma equipa... O André, Sim. tocava muito bem órgão. Sim, era aliás um ótimo carregador de piano, Exatamente. como o Exatamente. meio campo do Futebol Clube do Porto E da depois, seleção. aquilo que era um motel em Saltilho, era um motel, não é? Era um motel praticamente, aquilo era deserto, não é? E então dava para tudo. Era um motel em Eu todos nem os conto mais sentidos. porque dava para Era um tudo. motel em todos os Em sentidos. todos os sentidos. Tu és de uma geração de grandes relatores esportivos, uns mais velhos, uns mais novos, mas todos contemporâneos e muito marcantes. Tu, o Pestrelo, o Ribeiro Cristóvão, o Costa Martins, o António Pedro. E Hoje- de um senhor chamado Amadeu José de Freitas, Amadeu José de Freitas. que terá sido o melhor relator que eu ouvi até hoje, talvez influenciado por aquele tempo, não é? Porque depois, quando apareceu o Jorge Prestrelo, agora o Carlos Lobete, que relata muito bem, ou o Nuno Matos, a rapaziada atual da RDP, são todos bastante bons relatores. Nós não, naquela altura, a referência para nós era o Artur Agostinho e depois era o Amadeu José de Freitas, apareceu sobretudo no hóquei em patins. Quando havia relatos que o hóquei era uma modalidade E então o Amadeu foi a minha primeira grande referência. Mas o Nuno Brás também, na altura, Sim, no Porto, sim. muito bom. Acabaste por responder à pergunta que eu ia fazer-te. Era perguntar-te se hoje a qualidade média dos relatores desportivos em Portugal é elevada, é uma garantia para quem, como tu, viveste muitos anos, vais continuar naturalmente a relatar jogos, mas naturalmente, enfim, haverá um tempo em que vais Sim. parar e já ameaçaste várias vezes. Pois eu ameaço e depois não me deixo. não é? Nunca te deixam. Eu Aliás, acho- quando foi a morte do Jorge Prestrelo, Sim. faz 10 anos este ano, em maio. É verdade. em maio Eu deste nessa ano, altura disse, olha, tu disseste que era a morreu última. parte de mim. Morreu parte de mim, era verdade. Nós fazíamos os relatos juntos, não é? Uhum. Aquele relato do Campeonato da Europa em Portugal foi algo que nunca mais esquecerei na minha vida, não é? E também não me esqueço daquele último relato dele. Em Alkmaar. Em Alkmaar também, não. É inesquecível. Mas deixa-me dizer-te que eu não quero ser de forma nenhuma nem deselegante nem injusto. E acho que, não havendo uma grande geração de relatores, há alguns relatores, nesta altura,
que são relatores muito bons. Agora, não há uma grande geração de relatores. E há outra coisa péssima, é que não se criou uma escola de relatores desportivos na altura em que se devia ter criado. E isso agora já há, graças às palavras ditas, já temos alguma coisa nesse sentido, que me parece muito interessante, mas na altura em que era fundamental fazer-se, a transição não foi feita. E então aparecem uns rapazes que nas chamadas rádios locais fazem algumas coisas com graça, com e muitos jeito. deles depois chegam às rádios Exatamente. ditas Mas uma escola não há. E por isso é que ainda hoje no relato desportivo se ouve coisas que não são corretas, não é? Há uma que se diz muito vulgarmente, fulano corta a bola. Não corta a bola nenhuma, só não há bola para jogar. Corta o passe, intercepta. Agora, corta a bola, não é? Isto ouve-se a cada passo, não é? Uhum. E o árbitro marca. O árbitro não marca nada. Repita. Assinala. Não é? Decide, assinala. Ajuiza. Quem marca... Esse rigor da linguagem é essencial num relatório desportivo? Deveria ser essencial. Eu prezo muito a língua portuguesa e prezo muito... eu não gosto de frases feitas, nem gosto de chavões. E, portanto, procuro sempre no relato, mesmo agora que faço mais pela televisão, ou para a televisão, para ser mais correto, para a televisão, e devo isso à TVI, que foi, de facto, a grande impulsionadora da minha entrada na televisão, talvez tardia, mas a tempo de tentar criar a linguagem própria para a televisão, porque não havia uma linguagem própria. O ritmo é outro, naturalmente. Não quer dizer que eu tenha sido o criador disso, mas devo ter contribuído um pouco para arranjar a fórmula ideal entre o relato de rádio e o relato de televisão. Não podem ser iguais, como é evidente, mas há ali uma solução intermédia de compromisso que nunca tinha sido encontrada. Eu lembro-me do tempo em que se via os jogos na televisão e que se baixava o som da televisão e que só via na rádio. E, portanto, o que é preciso é tentar evitar isso. Exatamente. Esse é o combate, não é? É esse o combate. Qual é o tempo certo? Mas isso é bom para a rádio e é bom para a televisão. Ninguém vai querer na televisão, não é bonito ter um comentador, ou dois comentadores, ou um narrador e um comentador na televisão com o som desligado a ouvir a rádio. Não é bonito. Não é bonito, não é honesto, acho que vamos ter que evitar isso. Agora temos é que arranjar ali o antídoto para a monotonia. O relato é uma festa. O futebol tem de ser uma festa, não pode ser monótono. A escola brasileira é exemplar nisso. Ouçam os relatos. O ouvinte não tem culpa se o jogo é bom ou mau, não é? Com certeza. Ouçam a narração brasileira. E está aí a solução. Quase 75 anos, qual é o segredo desta longevidade? Dessa voz clara, forte, compassada? Tenho a sorte de ter esta voz e de manter esta voz. E enquanto a mantiver, vou falando, não sei se relatando, se comentando, se apenas falando, mas tenho que agradecer, não sei a quem. Mas há alguma mesinha, bebes chá de perpétuas roxas? Sentado aí numa secretária idêntica a essa, o Júlio Isidro perguntou-me, no seu inesquecível programa, perguntou-me qual era o segredo. E eu disse, tal como a rainha de Inglaterra, bebo todos os dias à noite e antes de deitar, um bom gin tónico. Aliás, tu sempre foste um homem... É a resposta possível. Sempre foste um homem de prazeres, não é? Ainda há pouco mais de um mês... Tive um bar, eu. Exatamente. Tive um bar. Ainda há pouco mais de um mês almocei contigo e vi como tu, o prazer da mesa, partilhamos esse prazer da mesa. Da boa comida portuguesa. As pessoas que se privam muito acabam, depois, por ser menos felizes? Eu gosto muito de estar à mesa e gosto muito de ter os meus amigos à mesa. Não são... mas também é bom perceber quem são os verdadeiros amigos, porque partilhar uma refeição com um falso amigo não é bom. Nem é correto para a cozinheira, nem para a cozinha, nem para o paladar. Não é digno. Portanto, nós temos que escolher bem os amigos, saber quem são os amigos. A palavra amizade, nesta altura, está muito facilitada. É muito fácil dizer, eu sou teu amigo, pá. Não, tem é que demonstrar que é. Banalizou-se. Mas eu sou teu amigo. E eu também sou teu, ainda bem. Fernando, estamos a poucos dias, neste momento em que estamos a conversar, do lançamento do teu mais recente livro. Digo mais recente porque são vários que tu já lançaste, de vários tipos, de várias naturezas. Este piso 3, quarto de 313,
que é o livro que vai ser lançado dentro de dias, e que é um livro tocante e especial. Esse é o livro que eu não queria ter escrito. Não queria. E quando fui desafiado pela editora para escrever o livro, pela Guerra e Paz, eu hesitei muito, mas ao mesmo tempo achei que tinha o direito de alertar as pessoas para uma doença tremenda, que é a doença de Alzheimer, e que seria bom escrever alguma coisa que elucidasse, sobretudo os cuidadores, da forma como lidar com as pessoas que têm essa doença. Infelizmente, em Portugal, ainda há pouca informação a respeito, embora haja já bastante gente preocupada com isso, e até uma associação de Alzheimer e boas clínicas onde se trata essa doença, onde se trata. A doença não tem cura, portanto, onde se acompanha e dá-se a maior dignidade possível. Pois, pelo menos, dar dignidade ao doente mas mesmo assim, quando se chega à família, quando se chega à família vulgar espalhada aí pelo país, nós percebemos que as pessoas não sabem o que é. E não sabem detectar a doença. E maltratam o doente de Alzheimer. Isso é tremendo. Isso provoca uma grande dor. Eu escrevi isso por causa da doença que atacou a minha companheira, a mãe das minhas últimas 3 filhas, porque eu já tive duas gerações de filhos, embora com 3 ligações completamente diferentes, e essa presença na minha vida de uma senhora com a doença de Alzheimer foi altamente marcante para mim. Portanto, para não ser piegas, volto ao princípio, ela está viva, está internada numa casa de saúde, que eu saúdo, isto é uma redundância, mas é verdade, que é a Casa de Saúde das Irmãs Hospitaleiras na Idenha. É fantástica, é uma casa especializada em doenças mentais, em doenças de impossível recuperação cognitiva, é o caso, e este livro também é um pouco dedicado E é um livro... a essas pessoas que se dedicam ao cuidado desses doentes. E é um livro escrito na primeira pessoa, portanto, presumo que não tenha sido nada fácil escrevê-lo. Não foi nada fácil, não foi. E é muito difícil falar dele também. Será lançado muito breve, nos próximos dias. Este contacto com a doença dá-te uma outra perspectiva da vida? Deu-te uma outra perspectiva da vida? Certamente que sim. Certamente que sim. Primeiro tive perante mim um complexo tremendo de culpa, porque achei que eu tinha contribuído de alguma maneira, porque sou um ser humano igual aos outros, podia ter contribuído para a progressão dessa doença ou para o agravamento dessa doença. É uma forma completamente errada de ver. Mas eu, como ser humano, achava que provavelmente eu não fiz aquilo que devia ter feito, não é? E daí também o querer rapidamente escrever um livro que retratasse isso. O rapidamente demorou 2 anos a ser escrito. Uma espécie de catarse? Não é tarde. Não, uma espécie de catarse, dizia eu. Sim. Te libertou-te um bocadinho dessa tua... Libertou-me um bocadinho disso, mas agora, neste momento em que estou a falar, eu sinto-me completamente liberto e sinto que não tive culpa nenhuma, porque, evidentemente, conheço a doença a palmos, conheço os médicos, falamos longamente nisso, conheço os enfermeiros, sei tudo, ou quase tudo a respeito disso, e, portanto, o que eu posso dizer é que esse livro ajuda as pessoas que não sabem a serem mais competentes e mais carinhosas e mais amigas dos seus doentes, daqueles que lhes estão próximos. Contra o Alzheimer, Nascido da Dor, o livro que transmite o consolo e felicidade. Piso 3, quarto 313, é o livro de Fernando Correia, da Guerra e Paz, que vai ser lançado por estes dias. Fernando, ainda bem que vieste. Ainda bem que és meu amigo, que me chamaste. Não queria ter terminado assim, mas pronto, estou feliz, estou contigo. Mas terminamos também de uma forma que pode ajudar outras pessoas, e isso Sim. é fundamental, terá sido também esse o principal A solidariedade objetivo não é uma palavra vã. A solidariedade é uma das palavras mais importantes da língua portuguesa. E enquanto assim for, naturalmente, é muito melhor.
obrigado, Muito obrigado, Fernando. Assim passaram 30 minutos de grande intensidade com Fernando Correia. Bola curta, à flor da relva, máquina oleada, entrosamento total, 30 minutos de técnica elevada, de grande rigor tático e de passos bem medidos para o coração da área. Dentro de uma semana voltamos a jogar em casa, na RTP Informação. Esperamos por si, à entrada do relvado. Por aqui, o campeonato ainda agora começou.